Muito bem, agora estamos começando os livros proféticos. Olha, você que nunca leu a Bíblia inteira, provavelmente essa parte você pulou. Você conhece muitas escrituras dos profetas, mas provavelmente nunca tenha lido um livro como Isaías, ou Jeremias, ou Ezequiel de forma completa. Bom, meu objetivo com esse mapa de voo é incentivar você a fazer isso dessa vez. Nós vamos conseguir. Assim como você chegou até aqui, é o livro de Cantares, nós estamos seguindo a ordem que a nossa Bíblia tem. Então, se você chegou até aqui, você já ganhou o gosto pela leitura inteira e vai ser muito bom. Eu quero, antes de falar sobre Isaías especificamente, dar algumas dicas sobre os livros proféticos de uma maneira geral. Bom, a primeira coisa que eu preciso te dizer é que os livros não foram escritos na ordem em que eles aparecem na nossa Bíblia. Não é que veio primeiro Isaías, depois Jeremias, depois os Lamentações. Não, Lamentações não é um profeta. Mas depois vieram os outros profetas naquela sequência. A ordem cronológica deles é diferente da ordem da nossa Bíblia. Ela está agrupada mais pelo tamanho dos livros do que propriamente pela sua ordem cronológica. Então isso é muito importante você perceber. Por quê? Algumas dicas para você entender e tirar maior proveito da leitura da Bíblia. A primeira dessas dicas é que você precisa entender justamente qual é o pano de fundo histórico daquele profeta. Qual foi a época que ele viveu? Quem era o rei que estava governando no seu tempo? O que estava acontecendo ali no cenário político de Israel, especialmente? Então, essa dica histórica, esse pano de fundo histórico é muito importante. A segunda coisa importante, você precisa olhar qual é o estilo literário desse profeta. Como é que ele escreve? Ele é um sujeito mais rebuscado, escreve de forma mais poética. Lógico que a gente não tem essa informação só olhando para a tradução em português. A gente precisa recorrer àqueles que conhecem hebraico, que vão identificar no texto alguns dessas características. E, em terceiro lugar, qual é o público-alvo? Para quem que ele está falando diretamente? Tem duas questões aqui. Ele é um profeta de Israel, então ele está falando para os reinos ou do norte ou do sul. Às vezes ele mora no reino do norte e prega para eles, às vezes ele mora no reino do sul. Lembra, claro que o reino do sul, capital Jerusalém, reino do norte, capital Samaria. Então, eles normalmente trabalham em um desses dois reinos. Mas, às vezes, ele está num reino e prega também alguma coisa para o outro reino. Mas, enfim, essa característica é importante. E nós vamos olhar todos os profetas a partir dessas três informações. Isso vai te ajudar. Agora, uma outra coisa importante para você observar em todos os profetas do Novo Testamento. Lembrando que a partir de Isaías até o fim do Velho Testamento são só profetas. Então, isso é uma característica que vai permear praticamente todos os profetas. Ele tem uma perspectiva sobre a realidade e das coisas que ele fala, ele tem um olhar, que é o olhar a partir do qual ele faz suas mensagens. Então, achei bem interessante essa ideia aqui. Está aí o nosso profeta, ele tem aí uma perspectiva. Imagine que essa linha representa uma cadeia de montanhas. Então, qual é a perspectiva que o profeta tem? Primeiro, o contexto imediato, a época em que ele está vivendo. Tem profecias que vão ser cumpridas ali, na sua época ou alguns anos depois. Mas aí tem um vale aqui que ele não enxerga. Esse vale é chamado pelos estudiosos de o Vale dos Gentios, é o tempo da igreja. Então os profetas eles não falam sobre a igreja, eles não se referem à igreja, eles ignoram esse fato porque eles não sabem que isso vai acontecer. Tem alguma referência aqui ou ali para a nossa época, mas em geral ele fala do contexto imediato e aí ele vai falar do futuro de Israel. Então é como se ele estivesse olhando essa cadeia de montanhas, ele enxerga a primeira face da montanha que está diante dele e enxerga as outras montanhas que estão mais à frente dele. Isso é uma coisa muito interessante, eu acho importante você ter essa noção, porque embora o profeta está falando mais especificamente para um calendário de eventos para Israel, e não fale sobre a igreja, você vai dizer, mas então por que eu tenho que estudar isso? Mas, em primeiro lugar, a profecia bíblica do Velho Testamento, ela é a base teológica para o Novo Testamento. Os profetas vão ser citados pelo Senhor Jesus, pelos apóstolos, nas cartas, nas pregações, etc. Então, tem muita informação importante para a nossa época também, embora eles não se refiram diretamente para nós. A outra coisa é que, nesse futuro de Israel, você tem, de certa maneira, o futuro de toda a humanidade. Então, você não tem só coisas para o povo de Israel. Você tem profecias em relação a coisas que ainda vão acontecer. Coisas que estão, por exemplo, ligadas lá ao livro de Apocalipse.
Então, é muito importante que você tenha essa visão, porque essa é a perspectiva que o profeta vai ter. Com isso em mente, você vai conseguir entender melhor algumas coisas que eles estão falando lá. Bom, então como é que nós podemos resumir a mensagem dos profetas? Todos eles, embora em épocas diferentes, em contextos diferentes, eles tinham algumas coisas em comum. Nós vamos perceber, em primeiro lugar, que eles trazem a perspectiva de Deus sobre as coisas que eles estão falando. Então, quando, por exemplo, eles estão falando sobre injustiça social, a exploração dos pobres, a falta de ética, da liderança, dos reis, dos sacerdotes, eles não estão falando isso sobre uma perspectiva política, sobre uma ótica ideológica. Eles não estão falando isso porque eles são de direita ou de esquerda. Eles estão falando isso porque é a mensagem de Deus, é a palavra de Deus, é a maneira como Deus vê. Eles são representantes do pensamento de Deus sobre a vida. Então, eles não são meramente formadores de opinião. Eles são porta-voz do que Deus tem para dizer. Por isso, a ênfase deles, na verdade, são duas ênfases principais. A primeira, eles avisam o ímpio, avisam aquele que está no pecado. Eles fazem uma denúncia contra os males que eles estão cometendo. E a segunda, dão uma esperança para o justo. Olha, há um futuro de renovação, de restauração para aqueles que creem e aqueles que levam a sério aquilo que Deus diz. Eles são pessoas que estão clamando pela justiça. De novo, não é uma justiça política, ideológica, social meramente, mas é uma justiça baseada na aliança. Lembra que nós vimos lá no Pentateuco? Deus deu a lei para o povo de Israel e fez uma aliança com eles. Se vocês obedecerem à minha aliança, eu vou abençoar vocês. Se vocês não obedecerem, eu vou amaldiçoar vocês. Eu vou trazer problemas, males seríssimos contra vocês. Então, quando ele fala a respeito de injustiça social, é claro que tem um aspecto da misericórdia de Deus, do cuidado de Deus com os pobres, com os oprimidos, com a viúva, com o órfão, com o estrangeiro. Ele fala sobre isso. Quando ele denuncia os males, por exemplo, da exploração econômica, dos abusos do poder econômico, ele está falando isso, mas não é sobre uma perspectiva, por exemplo, de uma luta de classes. A ênfase é a seguinte: vocês deixaram a lei, vocês não prestam atenção mais no que está na lei, vocês quebraram a minha aliança, é por isso que essas coisas estão acontecendo aí. Se vocês querem consertar isso, voltem para a lei, restaurem a aliança. E durante o tempo dos profetas, quando isso acontece, há um reavivamento no povo. Nós vimos isso lá nos livros dos reis e crônicas. Portanto, é muito interessante olhar os profetas. Embora eles não foram escritos para a nossa época, mas eles parecem uma leitura do jornal de hoje. Eles parecem uma análise da nossa sociedade. Por que razão? Porque a origem dos problemas é a mesma. Assim como no tempo do povo de Israel, eles tinham abandonado a lei, tinham se esquecido do que Deus tinha dito para eles. E se eles voltassem para a lei, o país ia ser justo, as leis iam ser justas, a divisão da renda e a produção de riqueza seria natural, normal e benéfica para todo mundo. É a mesma coisa que acontece hoje. Nós temos uma lição a aprender aqui. A gente escuta muito as pessoas falando que a igreja é a voz profética do nosso tempo. Sim, tá certo isso. Mas nós não somos uma voz profética, ideológica, político-partidária, social ou de qualquer vertente. Nós somos uma voz profética no sentido em que nós apontamos para o caminho que as pessoas devem seguir para poder fazer com que as coisas aconteçam de forma correta. Ou seja, nós apontamos para Deus, nós apontamos para os princípios da palavra de Deus. Nesse sentido, nós somos voz profética. Não somos uma voz profética político-partidária. Nós podemos fazer política, nós podemos nos envolver nas questões sociais, mas sempre tendo esse viés, a perspectiva de Deus, não as perspectivas e as soluções humanas. Os profetas nos ensinam muito a respeito disso e você vai aprender bastante coisa a respeito disso olhando para eles. Lembrando uma última coisa, nós vamos nos concentrar, obviamente, nos profetas literários, aqueles que deixaram coisas escritas. Mas você já deve ter percebido lá no livro de Reis e Crônicas que houve muitos outros profetas, talvez centenas de profetas que foram enviados e que não deixaram nada escrito. Por exemplo, os mais famosos, Elias e Eliseu, não deixaram um livro escrito, mas eles também tiveram o seu ministério profético muito útil na sua época. Vamos ler então os profetas e vamos aprender com eles.